Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao primeiro vídeo do nosso curso O Mundo dos Tecidos. Aqui a gente começa a nossa jornada de aprendizado sobre uma etapa importante na criação de um produto de moda, a escolha do material. Tu já parou para pensar como a escolha do material, do tecido, pode afetar a qualidade do produto? E que nem todos os tecidos servem para o mesmo propósito? Se tu trabalha na área da moda, é muito importante saber disso. E no vídeo de hoje é justamente sobre isso que a gente vai falar. A gente vai entender qual a melhor maneira de escolher o tecido para confeccionar uma peça de roupa, além de estudar as possíveis consequências da escolha incorreta do material. No final do vídeo, tu já vai ter uma boa ideia dos fatores que devem ser levados em consideração na hora da escolha do tecido para a confecção de uma peça de roupa. Bora começar? Antes de começar a criar qualquer peça de roupa para uma coleção de moda, como faz a equipe de criação de uma empresa de vestuário, por exemplo, a gente precisa pensar qual seria a função e o caimento imaginado para aquela peça. E isso já vai estar diretamente relacionado com os tecidos. É um casaco feito para ser usado num inverno rigoroso? Então é necessário um tecido que isole o frio. É um vestido fluido, pensado mais para uma moda mais festa? Então é preciso escolher um tecido leve. Não faria sentido escolher uma sarja, por exemplo, para uma peça fluida, ou uma malha fininha para um casaco de inverno. É fundamental também entender o seu público. Para quem é a peça que vai ser feita? Quais as preferências do público? Tecidos mais confortáveis, mais fluidos, mais encorpados? Assim, tu já vai ter maior clareza na hora de escolher o tecido. Ao escolher os tecidos, é preciso conhecer a fundo a maneira como ele se molda ao corpo, a sua textura, caimento e a forma como ele pode ser costurado. Em algumas empresas, os estilistas já vão atrás dos tecidos após já terem criado a ideia inicial da peça, o primeiro croquis. Porém, alguns estilistas já conseguem imaginar uma peça pronta ao ver um certo tecido, pois eles sabem que o caimento e as características daquele tecido seriam perfeitos para tal peça. Mas muitas vezes o tecido que a gente imagina para uma peça acaba não sendo mais adequado. Sentir o tecido nas mãos, testar, experimentar é essencial para ter maior clareza sobre como a peça final vai ficar. Então, chegando na loja de tecidos, existem algumas coisas importantes que a gente precisa observar antes de escolher o material. Primeiramente, observar o caimento do tecido é muito importante. Por isso que eu menciono o caimento várias vezes por aqui. Isso vai ser um elemento chave em termos de estética da peça. Às vezes a gente tem que abrir mão do que a gente imaginava antes, porque ao ver o caimento do tecido, a gente pode chegar à conclusão que ele não foi feito para a peça criada. E além disso, é interessante dar uma esticada no tecido para ver se a sua elasticidade e verificar a porcentagem de elastano. Para algumas peças, como roupas de ginástica, é importante escolher malhas que se adequem ao movimento do corpo. Já para uma camisa formal, não existe tanta necessidade de haver grande porcentagem de elastano no tecido. Tecidos menos maleáveis, como um tecido plano de linho puro, por exemplo, não funcionam para peças que sejam pensadas para situações que precisem de muito movimento, e nem para peças fluídas. Porém, existem também malhas feitas com fibras de linho, que são super maleáveis e confortáveis. Essa diferença entre tecido plano e tecido de malha a gente vai ver nos próximos vídeos. Muito disso tudo que a gente está falando aqui está relacionado ao tipo de fibra do tecido, que a gente vai conhecer também nos próximos vídeos. Mas também a estrutura têxtil do material, se é malha, tecido plano, qual tipo de ligamento e etc. Tudo isso a gente vai aprender também aqui nesse módulo, então fica ligado. Questões mais técnicas, como a gramatura e a largura do tecido, também precisam ser levadas em consideração, porque também podem interferir diretamente no caimento e na modelagem da peça final. É muito importante testar o tecido antes de qualquer produção, através da prototipação. Ao fazer um protótipo da peça que a gente imaginou, com o tecido que a gente gostaria de usar, a gente já tem uma ideia se aquele é ou não o tecido certo. Quando a gente trabalha com fornecedores de tecidos, é necessário sempre pedir uma pilotagem, que seria uma amostra do tecido para experimentação. É importante também testar o encolhimento do material durante a lavagem. Outro fator importante é saber se a gente pode ou não estampar aquele tecido. Isso no caso de haverem estampas na coleção. Tecidos com maior porcentagem de poliéster na composição são os mais adequados para alguns tipos de estamparia. Se houver outras fibras presentes no tecido, a estampa pode acabar desbotando. Claro que com as tecnologias existentes na indústria atualmente, isso tudo fica mais fácil.
E no segundo módulo desse curso, a gente vai falar bastante dessas tecnologias, então não perde! Por último, mas não menos importante, está a questão da sustentabilidade, que se tornou fundamental nos últimos anos. Materiais como o poliéster, que é o queridinho de várias marcas de fast fashion, podem causar inúmeros danos ao meio ambiente, incluindo a dispersão de microplásticos durante a sua lavagem. Além disso, tecidos feitos de fibras sintéticas, como o poliéster, vêm de fontes não renováveis, como o petróleo. Hoje, mais do que nunca, é importante questionar não só as questões estéticas e funcionais do produto, mas também sobre a sua origem. Movimentos como os da organização Fashion Revolution nos incentivam a fazer perguntas importantes aos fornecedores de tecido, como, por exemplo, do que é feito o material? Quem fez o material? Foram usados produtos químicos durante a sua fabricação? É reciclável? Possui algum selo ou certificação de sustentabilidade de confiança? Deve-se exigir transparência do fornecedor, especialmente no momento no qual a indústria se encontra. E o que pode acontecer se a gente escolher um tecido sem dar atenção a esses detalhes? Bom, para começar, a peça final pode ficar bem diferente do que a gente imaginava. Digamos que tu seja um estilista e queria criar um vestidinho casual de inverno. Um vestido sem zíper nem botões, que possa só passar pela cabeça da pessoa, sendo super confortável e prático. Se tu escolher um tecido sem elastano, com pouca elasticidade, isso não vai dar certo. Pode atrasar e muito o desenvolvimento do produto, porque quando o protótipo da peça for confeccionado e provado na modelo, a equipe vai ver que o tecido não foi adequado e terá que fazer tudo de novo. Além disso, problemas na qualidade podem queimar a marca com seus consumidores. Por isso, é importante testar a qualidade do tecido antes de colocar a peça em produção. E o mesmo acontece com a questão da estampa. O ideal é comprar um tecido no qual a estampa dure e lavar várias vezes para testar. E não esquece de checar a disponibilidade do tecido em questões de estoque. Imagina só fazer a peça piloto e tudo com um tecido que tu se apaixonou, só para depois descobrir que tem pouquíssima quantidade de tecido em estoque. Converse bem com o seu fornecedor e sempre peça transparência a respeito de todas essas questões. O tecido é muitas vezes a primeira coisa que o consumidor vai notar, dando atenção ao toque da peça e ao caimento. Por isso, escolher tecidos de qualidade que se adequem à modelagem da peça é de extrema importância para a imagem da marca. Chegamos ao fim do nosso primeiro vídeo desse módulo. Deu para notar a importância da escolha do tecido certo para a confecção de uma peça de vestuário? Pode afetar muito mais coisa do que a gente imagina. Agora que a gente já aprendeu o básico sobre questões importantes sobre a escolha do tecido, nos próximos vídeos a gente vai entrar mais a fundo em questões de estrutura e fibras, que vão aumentar ainda mais o teu conhecimento sobre o assunto. E não esquece que além de questões estéticas e de qualidade, questões relacionadas à gramatura e à largura do tecido também são muito importantes para que o produto final seja de fato aquilo que a gente imaginou. Além disso, jamais podemos esquecer das questões relacionadas à sustentabilidade do tecido e transparência na cadeia de valor. Por isso, não deixe de questionar o seu fornecedor sobre esses assuntos. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.